E pronto. Ok, gente? Então, oficialmente, boa tarde, iniciando o nosso evento de hoje, que é melhoria contínua, né, que é o tema aqui de melhoria contínua, e dentro dessa cultura de melhoria contínua, o que a gente vai abordar vai ser o papel do MASP, né, ou seja, solução de problemas na transformação organizacional. Então, como isso pode ajudar a organização, não só em tratativas individualizadas, né, ou localizadas dentro da organização. Então, a gente traz uma visão aqui um pouco mais abrangente, né, de como isso vem transformando organizações. Tá? Então, essa apresentação foi parada por mim, que é o Luiz Neto, pelo Marcelo, né, e pelo Paulo, que estamos aqui, né, e somos aqui da ActShare. Iniciando aí um pouquinho, falando da nossa organização, a gente é da ActShare, né? E o nosso slogan aí, né, a nossa premissa é impulsionar as pessoas transformando organizações. Por quê? Porque não existe organização sem pessoas, e a gente costuma dizer, inclusive, que não existe processo sem pessoa, né? E a gente tem soluções estratégicas em desenvolvimento, né, humano, né, através da implantação dos sistemas de gestão. Dentro, né, das nossas premissas aí, da nossa organização, nosso propósito é impulsionar as pessoas, né, para que essas pessoas consigam impulsionar as empresas. Nossa missão é capacitar as pessoas e as organizações a atingirem o seu potencial máximo através da realização de várias abordagens, né, e soluções, ou seja, mentoria, treinamento, consultoria. E a visão é ser reconhecida como um ótimo provedor de soluções, né, referência em excelência, confiança e inovação no mercado que a gente atua, tá? Nós temos, né, isso aqui está um pouco desatualizado, a gente tem mais de 35 anos, né, mas exato aí a gente está quase beirando os 40 anos aí, tá? E a gente fundou a ActShare aí para trazer essa experiência para o mercado, né, que permite, né, nos aprofundarmos em assuntos aí que as organizações utilizam, né? E a gente busca aí o desenvolvimento humano, né, através de impulsionar as pessoas, com foco no resultado, né, usando, né, um relacionamento de parceria e apresentando aspectos inovativos. Dentro, né, dessa nossa expertise, os nossos diferenciais, né, é que a gente trabalha de forma personalizada, né, através desses nossos conhecimentos aí, tá? E a gente tem um histórico aí de sucesso de atuação, né, em empresas de diversos setores, portes e culturas. E a gente trabalha no modelo tailor-made, que é o quê? A gente oferece, né, soluções sob medida, né? Ou seja, na medida que o cliente precisa, aí a gente consegue adaptar isso. Tá? Nós temos aí uma gama bastante grande aí de clientes que, né, a gente trabalha no nosso portfólio, né, quer seja com solução de consultoria, quer seja com solução de coaching, quer seja com solução de treinamento, quer seja com solução de mentoria. E, através dessas soluções de sucesso que a gente tem implementado, nós temos, né, conseguido aí comprovar nossa competência através de vários atestados de capacidade técnica em vários tipos de projetos, em vários tipos de serviços que ajudaram as organizações a obter uma certificação, a obter uma melhoria significativa na organização, a
atuar de forma específica e pontual, né, em alguns processos que elas necessitavam. Então, a gente traz aqui alguns atestados aí. Essa semana, a gente recebeu a notícia aí de mais duas organizações que obtiveram aí a certificação na parte aí de segurança da informação, sendo mais exato aí na parte da TISAX, que é um sistema de segurança da informação voltado para o setor automotivo. Então, essa é a nossa parte aí de comprovação da nossa expertise. E isso é baseado, como a gente falou, na parte aí de customizar a solução. Então, a gente tem metodologias. Então, a gente desenvolveu uma metodologia baseada na metodologia de Bloom, né, para a parte aí de treinamento, coaching, mentoria. E a gente tem uma metodologia própria para implementar projetos de consultoria e coaching para ajudar a organização a trabalhar melhor, né, os modelos de processos, atividades e soluções que ela requer. E a gente tem também, né, vários outros tipos de suporte que a gente pode apresentar como solução. Então, a gente tem uma plataforma de e-learning, que é uma plataforma própria nossa, né, o design é nosso, a solução é nossa, que, né, consegue entregar, né, treinamento com supervisão. Então, a gente tem vários níveis de supervisão, a gente tem nos treinamentos as soluções de quizzes e exames, né, no qual você pode, né, atuar tanto individualmente como coletivamente através da organização. E a gente tem também, né, numa das nossas soluções, uma plataforma também de atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados. Por que que a gente foi nesse sentido? Por causa do tema segurança da informação. Qualquer norma ou qualquer padrão a ser implementado que necessite, que a organização necessite comprovar a segurança da informação, passa por várias legislações, né? Mas uma das principais aí que é cobrado de uma forma bastante consistente, principalmente pelos organismos de certificação, é a parte aí de atendimento à privacidade, proteção e privacidade de dados pessoais. Então, a gente tem uma plataforma no qual a gente tem várias soluções, não só treinamento, mas a gente tem um radar para diagnóstico, a gente tem formação de DPO, né, que é o encarregado de dados pessoais, em inglês DPO, Data Protection Officer. Então, nós também temos, né, essas soluções. Né. E como eu disse, né, só para resumir aqui, a gente tem treinamentos na forma presencial, na forma online, na forma de e-learning, né, e também combinados, né, de acordo com a necessidade da organização. A gente presta, né, serviços também de auditoria, consultoria e coaching, que também podem ser no modelo presencial online ou misto. E as organizações que solicitam para a gente um suporte para desenvolver a cadeia de fornecimento, desenvolver manual do fornecedor, realizar auditorias de processo, auditorias de sistema nos fornecedores, a gente também trabalha nesse modelo. E a nossa atuação, ela é bastante abrangente. A gente atende um leque aí bastante grande de normas, tá? E esse evento, né, a gente traz aqui as principais, né, não necessariamente a da sua organização, mas as principais normas aí, né, que são que trazem o conceito de solução de problema, né, mas a gente vai abordar de uma forma mais abrangente. A gente pode dizer que tanto a parte das normas de qualidade, tanto a parte das normas de qualidade automotiva, ambiental, segurança e saúde ocupacional, a parte de energia, a parte de ativos, a parte de laboratório, a parte de segurança da informação, né, todas elas têm como um dos itens, né, que são os requisitos,
o tema, né, de solução de problemas aí. Tá? Então, é isso que a gente vai tratar hoje. Antes da gente iniciar, nós estaremos disponibilizando um certificado para aquelas pessoas que tiverem interesse, né, participando desse evento, tá? Para fazer isso, gente, por favor, né, enviem pelo chat o nome, como vocês querem que apareça no certificado, e o seu e-mail, para que a gente possa enviar o certificado para vocês, certo? Preferencialmente, mande para mim, para poder preservar o seu dado pessoal, tá? Isso. Se vocês puderem enviar aí para o Marcelo, Manda, né, manda uma para mim, coisa por favor. mais organizada aí, né, e mais de uma forma aí com uma maior privacidade, né? E o evento aqui está previsto, né, até as 15h30 aí, a partir do qual a gente abre para perguntas, ok? Então vamos iniciar, né? O tema é cultura de melhoria e o papel do MASP na transformação organizacional. Então aqui a gente começa com uma provocação, tá? Então, a provocação são perguntas retóricas, tá? Entendam, as perguntas que a gente vai fazer aqui são perguntas retóricas para que vocês analisem, né, dentro daquilo que vocês conhecem, né, dentro daquilo que vocês vivenciam dentro da organização e dentro da experiência de vocês, né? Então, uma das provocações, né? Quem que já ouviu falar de solução de problema na empresa? Né? Pode ter vários nomes, né? Mas, né, todo mundo aí já ouviu falar de solução de problema na empresa? Segunda provocação. Algum de vocês já participou de um treinamento de solução de problemas? Já participou de uma equipe para solucionar problema? Terceiro, baseado, né, nessas duas provocações, aqui a terceira é: qual que é a tua visão sobre o funcionamento de solucionar problemas na sua organização? Então, é uma reflexão. Para a gente entrar na parte da transformação organizacional, nós precisamos começar por aquilo que é o quê? Regras, né? Que são baseadas em quê? Requisitos normativos. Então, toda aquela gama, né, de normas que a gente aborda, ele traz dentro do tema a solução de problemas, tá? Geralmente ele é o item 10.2, tá? Pode variar de uma norma para outra, mas o mais importante é que ele está na seção 10 de melhoria. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa entender dentro dos requisitos, né? Às vezes a gente deixa passar isso. Solucionar problema, né? Ou seja, se eu pegar essa frase não conformidade de ação corretiva, significa o quê? Solucionar problema. Tá? Solucionar problema faz parte da melhoria. Ah, quer dizer que eu posso errar? Pode. Você pode errar. A norma, todas as normas permitem isso. Agora, uma coisa que a gente precisa trazer para a cultura organizacional eu não posso ficar errando sempre na mesma coisa. Tá? Então, existe, né, o requisito que fala que a gente pode errar, mas a gente precisa se preservar também. Né? E o que ele fala aqui? Só para a gente entender. Ao ocorrer uma não conformidade, incluindo as provenientes de reclamações, a organização deve reagir à não conformidade e, como aplicável, cada organização define o melhor meio, né? Tomar ação para controlá-la e corrigi-la e lidar com as consequências. O que é isso? É contenção. Então, as pessoas que já ouviram falar na temática de solução de problema, olhando os requisitos normativos, claramente está escrito aqui: você é obrigado a fazer contenção. E depois da contenção? Avaliar a necessidade de ação para eliminar causas da não conformidade, né? A fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar. Ou seja, analisar criticamente a não conformidade, determinar as causas e determinar a abrangência, né, dessas causas. Tá? Isso daqui, gente, é identificar, determinar a causa raiz do problema, ou as causas raízes do problema. E depois, você identificou a causa raiz, você tem que implementar a ação necessária. Isso daqui, no conceito do requisito, é ação corretiva. Então, logo
analisando aqui, você tem duas ações. Uma para você bloquear o problema, que é contenção, e outra para você o quê? Eliminar a causa raiz, que é a ação corretiva. Então, conceitualmente, a nomenclatura importa. Depois, analisar criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada, ou seja, verificar que a ação funciona. Tá? Depois a gente vai trazer algumas estatísticas nossas aí, né, sobre quando a gente faz auditoria, sobre a análise, né, dos resultados das ações corretivas em algumas organizações. E depois você tem que atualizar riscos, né, que não foram abordados no planejamento ou não foram abordados da forma necessária, realizar mudanças no sistema de gestão, tá? E aí você precisa atuar de forma priorizada. Né? Você precisa definir um critério para atuar, porque provavelmente a maioria das vezes você não tem só um problema na organização e você não tem problema só de qualidade, você pode ter problema de qualidade, meio ambiente, saúde, segurança, enfim. E você precisa documentar tudo isso. Esses últimos aqui são a parte de realimentação do sistema, que é o quê? Padronizar, né, e trazer aqui lições aprendidas. Dito isso, a gente queria trazer aqui uma estatística do setor automotivo, tá? Então, quem conhece, né, o IATF é o organismo mundial responsável pela qualidade automotiva, tá? Então, eles têm aqui os membros são montadoras, que essas montadoras determinaram a institucionalização de associações da indústria automotiva, que são essas daqui, tá? E cada uma dessas associações, elas têm uma entidade embaixo delas, que são os escritórios de supervisão, que são responsáveis pelas auditorias do setor automotivo, com base na 9001 e na IATF, que é a norma do setor automotivo, tá? E eles também são responsáveis por capacitar o auditor, liberar o auditor e manter o auditor com a competência necessária para fazer auditoria no setor automotivo. Então, é um setor aqui bastante controlado, bastante o que regulamentado, tá? E aí a gente queria trazer uma estatística aqui, tá? Essa estatística, ela é de novembro desse ano, tá? Foi atualizada aí dia 24 de novembro desse ano. E ela traz aqui as top 10 majors non conformities, são as não conformidades maiores, top 10 de não conformidades maiores, tá? Isso em cima dos requisitos da 9001 e da IATF, tá? Então aqui engloba, né, duas normas aí. Mas olha que coisa interessante, ó. 11,83% das 10 maiores não conformidades está relacionada a esse tema. Olha que coisa interessante, solução de problema. Ou seja, os auditores, quando vão auditar um sistema de gestão da qualidade, né, eles encontram falhas em mecanismos da organização em solucionar problema. Olha o segundo top 10. 5,85%, quase metade aqui, é não conformidade à ação corretiva. Ou seja, é o mesmo tema, né? Depois vem saídas de projeto de manufatura, análise de sistema de medição, plano de controle, plano de contingência, enfim, né? Até a parte aí, passando pela manutenção, monitoramento. Mas o que chama atenção é que quase 18%, ou seja, quase um quinto das não conformidades, estão ligadas em alguma falha da organização em resolver problema, né? Então, isso daqui nos traz, né, uma reflexão maior ainda, ou seja, a dificuldade que eu tenho numa transformação organizacional, né, muitas organizações têm, né, esse tipo de dificuldade, tá? Isso é uma estatística aqui do setor automotivo. Então, né, algumas outras provocações, mas agora, né, a título aí de novo, retoricamente, né, nosso objetivo aqui não é responder uma por uma, é refletir sobre isso, né? Então, algumas coisas que a gente vê dificuldade das pessoas entenderem, né? Em um problema, o que que vem primeiro, a causa ou o efeito? Ah, Luiz, pergunta. Mas o pessoal responde errado.
Como é que o pessoal responde errado isso? Quando a gente vai olhar a solução do problema da pessoa. A solução de problemas pode ser aplicada para qual tipo de problema? Será que é só para qualidade? Será que é só para meio ambiente? Né? Será que é só para segurança da informação? Será que é só para gestão de ativos? Enfim. Por que que uma metodologia ajuda a solucionar problema? Eu não posso fazer de qualquer jeito. Para a solução de problemas, é importante ter a participação de pessoas? Por que que será que é importante ter a participação? Não posso jogar lá no chat GPT e perguntar, me resolve esse problema? Hoje em dia dá para fazer, não dá, Marcelo? O que você acha? Tem gente que faz isso hoje em dia, não é? A gente já viu isso, já mandaram para a gente perguntando: Cara, olha, o chat cara, não. GPT falou para eu resolver problema assim. Meu, olha, isso aí é um outro tema interessante, né? Porque todo mundo parece que entrega a vida para o chat GPT e vai resolver o seu problema, né? É algo do meu entendimento surreal. Acho que isso é um outro tema para o ano que vem. Mas É, segue o jogo, vamos lá. beleza. E aí, o que, né, a gente quer conectar com transformação organizacional é por que que é importante solucionar problema numa organização, né? Isso daqui é que talvez, num sentido mais amplo, te traga o papel de transformação organizacional. Então, isso daqui, no fundo, gente, está ligado à sobrevivência da organização, né? À eficiência da organização, à capacidade de se posicionar em frente ao cliente, né? Então, de novo, o problema não é você errar com o cliente, né? O problema é como o cliente encara as perspectivas de falhas que a nossa organização tem, né? Isso pode ser algo, né, que seja significativo para a organização. Então, aqui, gente, a gente traz alguns pontos aqui, né? Primeira coisa, a competitividade nunca esteve tão acirrada. Então, do seu lado tem um concorrente que faz quase a mesma coisa que a gente, né? E a capacidade de solução de problemas interfere nos negócios da organização de forma positiva ou negativa. O que isso tem a ver? Depende de como cada organização trata os seus problemas, eliminando, reduzindo ou convivendo com reincidência. Então, a cultura da organização é uma cultura que convive com isso, né? Então, a gente vê que solucionar problema, né, na parte aí de melhoria contínua, na parte de transformação, ele é estratégico, né, e atua nesse nível. Então, você tem uma visão de longo prazo. Para onde que eu estou levando a minha organização? Quanto tempo ela vai sobreviver, né? Você precisa se adaptar hoje em dia a novas tecnologias, né? A novos desafios, né? A parte aí de interferência de competitividade, de competidores agressivos, né? Que vêm com sistemáticas, com valores diferentes, né? E, hoje em dia, tem muito, né, a parte aí de regulamentação que ela é internacional. Se eu forneço um produto local, é uma coisa, se eu forneço produto para outro país, é outra coisa, né? Então, isso daqui é estratégico, solucionar problema. Porque você pode errar? Pode, mas como que você trabalha isso? Depois você tem no nível tático, né? Isso interfere na eficiência e produtividade. E isso daqui, ele se desdobra para a qualidade. Ou seja, né, lá no financeiro, tem uma pessoa lá no financeiro, talvez, né, participando da alta direção, que quando a gente faz uma cotação, ele calcula a ineficiência da empresa. Por quê? Porque eu preciso vender mais caro que não só custa o meu produto ou o meu serviço, mas eu não posso pagar por ele. Quem tem que pagar é o cliente. Então, quanto mais ineficiente eu sou, mais caro é o meu produto pela minha ineficiência. Então, tem um carinha lá no financeiro que coloca sempre uma taxa aí, né, para conseguir o quê? Que a empresa sobreviva. E aí, se essa pessoa não faz o cálculo certo, né, a transformação organizacional é catastrófica. E você É tem que resolver engraçado isso, né, Negri? É engraçado isso, e aí eu acho interessante fazer algumas conexões aí, o que está por vir, né?
Se a gente pensar no padrão normativo da 9001, uma das coisas que deve estar sendo incluída nessa versão que vai ser disponibilizada aí no ano que vem é um negócio chamado cultura da qualidade. E cultura da qualidade, no meu entendimento, a gente parte do princípio que o maior vilão da cultura da qualidade, né, é um negócio chamado permissividade. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, infelizmente, a gente convive com a nossa ineficiência e carrega isso, né, no nosso custo e, por consequência, você desdobra isso no teu preço de venda. Só que é o seguinte, o mercado ele é muito dinâmico. Existe um contexto externo que você sempre vai ter novos entrantes. Vide segmento automotivo. Invasão de carro chinês. Todo mundo fala, antigamente falava que coisa de chinês era tudo ling-ling, certo? Só que isso aqui, você acha que é feito aonde? Teu computador é feito aonde? Aquilo que você adquire com tecnologia é fabricado aonde? E todo mundo deve estar pensando que carro chinês é uma porcaria. Falaram a mesma coisa do carro japonês na década de 80 e 90. Falaram que carro japonês era uma porcaria. A gente pode falar que é uma porcaria o carro da Toyota, da Honda? A gente pode falar que é uma porcaria o carro da Nissan? Com certeza não. Então o que que acontece? Se a gente não mudar a forma de pensar, que eu acho que isso é a coisa mais importante, né? Para a gente poder mitigar esse tipo de risco, você está fadado à morte. A gente está falando de sobrevivência. A empresa de cada um que está aqui, existe um dos objetivos da empresa de vocês é o seguinte, é dar lucro. Porque se não dá lucro, fecha. Então você tem que ser competitivo, você tem que ser mais eficiente. E ao mesmo tempo você tem que realmente suprir a necessidade do mercado, né? Não existe cliente burro. O cliente sabe o que compra. Ele quer um produto de qualidade com o preço que ele está disponível a pagar. Ponto. Então, se a gente não mudar a forma de pensar, a gente continua sempre nessa mesma toada. Falei demais, né, Negri? Desculpa aí, cara. Não, Marcelo, a conexão aqui também, gente, a gente pode fazer outra conexão. Nós estamos no mercado há 40 anos, né? Então, a gente pode até pensar, algumas pessoas falam, mas o meu chefe, ele não quer saber disso. Gente, uma hora você vira chefe. Será que você leva essa cultura para frente? Né? Ou você, como o Marcelo disse, né, tenta seguir as regras, né? Porque a gente vê que pessoas reclamavam num certo nível hierárquico que, né, a chefia, não é assim, Marcelo, que eles falam? A chefia manda fazer outra coisa, isso aqui. Aí essa pessoa vira chefe, e aí a gente convive com a pessoa que virou chefe, né, que virou chefia, e convive com as novas pessoas que entraram. E adivinha o que as novas pessoas que entraram falam? A chefia não quer. Então, né, essa cultura não ajuda a organização, né? E cultura da qualidade não é a semana da qualidade, né, Marcelo? Cultura da Meu qualidade é uma filho, coisa mais ampla, né? é muito mais amplo, né? E outra coisa, né? Essa história de chefe é um negócio meio complicado, né, meu? Porque chefe, para mim, a gente tem que pensar em liderança, né? E eu vou dar minha opinião muito sincera sobre liderança. Eu acho que quem já participou de algum evento comigo sabe como eu penso e quão sincero eu sou, né? Líder só serve para duas coisas na empresa, dependendo do cargo que seja, meu filho, para desenvolver gente para dar resultado, né? Ser gerente, coordenador, diretor, meu filho, você não ganha, você entendeu? Para sustentar teu ego. Você ganha para desenvolver gente e dar resultado. Se você não faz isso, você não merece o salário que você ganha. Esse é um outro tema também bastante interessante, né, Marcelo? Mas, enfim, É isso vamos aí, mas voltar aí é aqui outra para. história, né? Vamos voltar para o nosso tema. Vamos lá. Mas, gente, né, Marcelo, obrigado aí, né, pelos insights aí, né? E a gente traz aqui o item 3, gente, né? Solucionar problema no nível organizacional. Você tem problema o tempo todo, né? No dia a dia, cara, você tem pequenos problemas, né? Grandes problemas, e o cliente pode ser que ele perceba que a gente tem problema, pode ser que ele não perceba, né? Mas quando ele percebe, isso, né, atinge o cliente, né? Então, outra coisa que a gente tem que falar aqui é o seguinte: você errou com o cliente, errou, já era, o leite é derramado. Agora, não deixa o leite derramado ficar lá,
atua da melhor forma e mais rápido possível, né? Porque você precisa, né, é, reatar, reconectar com o cliente, porque ele fica insatisfeito, né? Em vez da gente só falar do cliente, a gente pode abordar do outro jeito. Toda empresa aqui tem fornecedor, não tem? Eu acho que assim, uma outra pergunta que não está aqui, mas é uma provocação, é: fornecedor de vocês dá problema? Não precisa nem responder, tá? A gente é cliente do nosso fornecedor, tá? Então, essa relação fornecedor-cliente segue para frente para o nosso cliente e segue para trás para o nosso fornecedor quando eu sou o cliente, tá? Então, isso é bastante importante. Outra estatística aqui é, gente, é da nossa experiência, tá? De vivência no setor automotivo. O que é OEM? Falando de montadora que tem os dados, né, bastante apurados aí, bastante confiáveis. OEM, a nomenclatura do setor automotivo é Original Equipment Manufacturer, ou seja, são as montadoras. Então, são as grandes montadoras aí, que o Marcelo citou várias, que aparecem lá no IATF, enfim. Quem compra veículo de montadora são chamados usuários, podem ser empresas, pode ser pessoa física, né? Enfim, tá? E a montadora tem fornecedor, ela tem uma cadeia de fornecedores. O que é tier? Tier é uma palavra inglesa da Inglaterra, que significa camada. Então, eu tenho fornecedor na camada, né, primeira, fornecedor do fornecedor é o tier 2 e assim por diante até o tier N, tá? Uma estatística que o setor automotivo tem é o seguinte: quando a gente vivencia um problema num veículo zero quilômetro, tá? O conceito não, melhor dizendo, o critério zero quilômetro é aquilo que eu compro e que está dentro de uma garantia, tá? Até o critério de primeira revisão. Ok. O que acontece aqui? Quando isso dá problema, se a gente for abordar a solução de problema, como é que está a distribuição, né? Se a gente juntar 100% dos problemas do setor automotivo, né, que é levantada a estatística pela IATF, quantos por cento, vamos dividir aqui, quantos por cento dos problemas que a gente vivencia quando a gente compra um veículo, ou quando grandes empresas compram veículos, né? Então, a gente está falando aqui de veículo de passeio, a gente está falando de ônibus e a gente está falando de caminhão, tá? Além de motocicleta. Então, o parque do setor automotivo que traz essa estatística são esses tipos de veículos: carro de passeio, caminhão, ônibus e motocicleta. Então, quando a gente vivencia um problema, né, no conceito no critério do zero quilômetro, quantos por cento é problema da montadora, quantos por cento está na cadeia do fornecedor, tá? Então, quem não conhece, tem muita gente que conhece, mas quem não conhece, é isso aqui, ó. 20% dos problemas é originário na montadora. O problema é relacionado ao processo ou produto ou serviço da montadora. Significa o quê? Que 80% está na cadeia de fornecimento e não só no primeiro nível de fornecedor. Isso nos traz uma análise bastante importante. Significa que um problema que começa lá embaixo no fornecedor N, ele é capaz de chegar até a gente. E aí existe a primeira pergunta, né? Ninguém viu isso aqui. Só o usuário que pega o problema? Olha que coisa interessante. Vamos transformar aí, segunda pergunta. Na empresa de vocês, nunca teve um problema que atingiu um cliente que não era de vocês, era do fornecedor? Então, a segunda pergunta é: a gente não viu isso? Nós não temos que ver isso? Ou basta falar para o cliente: não, a culpa não é minha, foi o meu fornecedor que errou. Quem que escolhe o fornecedor? Né? E aí, né, nessa análise aqui, o setor automotivo, ele obriga que o sistema, né, do desenvolvimento da cadeia de fornecimento seja feita de uma forma mais robusta, né, para tentar minimizar esses problemas. Por falar em problema, né, estou trazendo aqui alguns itens, né. Saindo do mercado automotivo, mas daqui a pouco a gente volta, né, você tem recalls. O que é recall? Recall é uma necessidade, é uma obrigação que a empresa tem que fazer, né,
quando afeta algum critério regulamentar que impacta a vida das pessoas, né, oferece risco à vida das pessoas, ou não atende à legislação, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tem vários exemplos, tá, gente? Estou trazendo aqui alguns, tá? Um outro aqui é do setor automotivo, né? Isso aqui é tudo público, gente, publicado em jornal, tá? Se a gente for olhar isso aqui, né, você vê aqui que, eu vou falar, né? Talvez esteja muito pequeno, né? A causa relacionada é um item do veículo que se chama airbag, né? Eu não vou afirmar se é reincidência ou não, mas, né, a gente deveria pensar, pô, mas, né? Só que é desse ano, tá? Desse ano. Outra coisa que aconteceu, né, na semana recente, na semana passada, ó, sabão, isso aqui é do governo, tá? Público, tá? Sabão líquido para roupas da marca X, né, tem lotes contaminados e devem ser recolhidos. E também um produto para cabelo também tem indícios aí de contaminação. Então, veja, será que, né, isso não é preocupante para a organização? Né? Ah, mas eu não trabalho em nenhuma dessas, ok. Né? A ideia aqui é conectar, né, o que, que isso traz, né, para olhar para a nossa organização, ou para a organização que a gente trabalha e verificar, né, como que ela pode trabalhar isso. Né? Então, desses pontos aqui, gente, nós vamos para alguns conceitos aqui que é bastante importante. Isso daqui está relacionada com cultura organizacional, com transformação. Então, voltando para o tema solução de problemas. A coisa mais importante que existe é raciocínio lógico. Eu vou solucionar problema, tá? Eu vou me basear em análise de fatos e dados, né? Eu preciso ser racional, tá? Não é o que eu acho, tá? Quando a gente chegar lá no Estical, Luiz, de novo, você vai falar do Estical, já que sei isso aí, tá bom? A gente vai falar lá no Estical o que que a gente vê no mercado, tá? Hoje em dia. Segunda coisa, você vai resolver problema, você precisa ser objetivo, não é? Não dá para ficar brincando. Não existe cargo na empresa de resolvedor de problema. Por quê? Porque se tivesse, o valor seria absurdo, né? Porque para pagar um cara para resolver problema com um cargo, nossa, é o cara que ia ganhar, talvez, né? Seria o segundo salário da empresa, né? E se ele não resolvesse, ia perder o emprego em 2 dias, né? Então a gente precisa ser objetivo, objetivo na identificação de fatos, objetivo na análise das situações, né? Objetivo na parte da síntese e descrição. Depois, a gente precisa se preocupar com o resultado e processo, né? Resolver problema está relacionado a gente atuar no processo, tá? Vou falar uma coisa aqui. Solução de problema, quando chega na análise da causa raiz, modifica um processo. Tá? Se eu não modificar o processo, muito provavelmente eu não estou resolvendo o problema direito. Terceira coisa, eu preciso, dentro da minha capacidade do raciocínio lógico, da objetividade, e buscar os impactos no processo, no resultado do processo que gera um produto ou serviço com problema, eu preciso ser capaz de síntese e visualização, ou seja, preciso consolidar a informação. Quando eu for informar alguém, o superior, o cliente, o fornecedor, eu preciso ter a capacidade de comunicar isso de forma muito clara. Tá? Outra coisa, você precisa ter alinhamento. Né? Então, a gente vê muita discussão interna, né, para fazer conta de chegada. Infelizmente é assim. Né? O pessoal quer culpar uma área hoje em dia ainda. Né? Então, precisa ter alinhamento. Não faz parte do conceito você não buscar alinhamento. Você precisa estar todo mundo alinhado. Se não você conserta de um lado, tem efeito colateral, gera outro problema. Desdobrado disso, você precisa ter coerência interna e externa. Né? Isso daqui tem que estar ligado aos objetivos da organização. A organização, de novo, aí a gente volta, a cultura da organização é conviver com o problema, aí tudo bem. Mas eu acho que não é objetivo da organização fazer isso.
né? Isso está ligado a várias práticas organizacionais. E, por último, ponto de vista sistêmico, né? Quando a gente coloca uma ação corretiva, né, como que isso interfere em todo o sistema de gestão que a gente tem, quer seja de qualidade, meio ambiente, enfim. Tá? Então, isso daqui, gente, é uma coisa crucial, tá, para aplicar a solução de problema. Isso traz transformação organizacional. Tá? E a gente vai abordar isso durante esse breve momento aqui que a gente tem. Tá? Então, vamos pegar uma solução de problema que todo mundo conhece. Tá? Quais são as etapas genéricas de solução de problema? Definição do problema e formar a equipe. Ah, Luiz, mas aqui a formação da equipe não é na mesma... Gente, vamos pensar conceitualmente. Vamos tentar entender. Se o seu é separado, não tem problema. Você tem uma fase a mais. Tá? Mas, enfim, identificar e definir o problema tem a ver com a formação da equipe. Por quê? Porque o problema pode ser eletrônico, você tem um tipo de pessoa com certa competência. O problema é mecânico, você tem outro tipo de... O problema está relacionado a software, você tem outro tipo de pessoa. Você pode ter uma combinação multifuncional de competências também, né? Aí você tem que fazer o quê? A contenção que a gente falou. Depois você tem que fazer a identificação da causa raiz. Depois você tem que fazer um plano de ação corretiva e acompanhar se esse plano funciona ou não, tá? Vou reforçar lá na frente. A maioria das vezes que eu, Marcelo e o Paulo Hafner, a gente vai auditar a solução de problema, a data do plano de ação corretiva não é cumprido. Né? Então, se fecha uma data e a gente vai ver, ah, não deu para fazer o plano de ação nessa data. Mas escuta, como não deu para fazer? Quem está sabendo? Quem que aprovou esse delay? Avisaram para o cliente que não vai resolver o problema dele? Tá? Depois, verificar a eficácia da ação corretiva. Tá? Aqui também, gente, uma outra estatística aí nossa, da ActiShare, tá? A maioria das vezes que um processo de solução de problemas tem alguma falha, está relacionado em esse campo aqui ficar vazio. O pessoal não sabe dizer se a ação corretiva funciona ou não. Tá? Então, se você não sabe se a ação funciona ou não, como é que você fala que o problema está resolvido? Feito isso, você vai para a padronização e lição aprendida e você fecha o esquema. Acabou? Não. Tem uma coisa importantíssima que é a aprovação. Aí sim, né, a gente está falando de competência para aprovar. Então, quem coloca, né, a gente costuma dizer, quem coloca o nome que o problema está resolvido, está assinando o cheque. Hoje em dia não tem cheque, né? Mas está assinando um cheque, é o conceito do cheque. Alguém vai descontar esse cheque. Né? É a senha do cartão, né, meu filho? É a senha do cartão, né? Alguém vai chegar e vai perguntar, mas escuta, não foi feito isso? Não foi, você não falou que resolveu o problema e deu problema de novo? Ah, mas é outra causa raiz. Será que a solução de problema permite isso? Né? Enfim, gente, de novo, né? Não precisa ser assim na tua organização, pode ter mais passos, pode ter menos passos, elas podem estar combinadas, né? Mas isso aqui são etapas genéricas aí, tá? Então vamos dar uma olhada em cada uma e tentar conectar isso com cultura e transformação organizacional, tá? Então, a primeira coisa é, esta fase é crucial para você resolver problema. O pessoal, às vezes, descreve o problema de forma simplista, não simplificado, hein? Define o problema de forma simplista, com uma frase. Né? Será que isso está certo? O tipo de problema ajuda a definir a formação da equipe. Tá? E outra coisa, gente, quanto mais rápido eu coleto as informações, melhor é. Quanto mais eu demoro, menor a probabilidade de obter informações de forma exata ou real. Porque depois o pessoal esquece o que aconteceu, os detalhes se perdem. Né? E aí, o que eu preciso considerar para isso? Problema, verifique o item, a situação que está errado. Né? Qual é o requisito que ele não atende? Se tem problema, existe um critério, existe uma regra, existe uma norma, existe um padrão que não está sendo atendido. Qual que é o impacto? Alguém vai morrer, não atendo a legislação, vai custar uma fortuna para a empresa ou é irrelevante? Isso te ajuda a
definir os critérios e tratar de acordo com os critérios aquilo que você trata mais rápido ou não, né? Aonde você investe mais recursos ou não. Quantificar, qualificar e mostrar tendência. Qual é a frequência, qual que é a quantidade, qual que é o custo. O pessoal faz isso só inicialmente. Depois esquece. Vai fazer a contenção, a frequência é outra, a quantidade é outra, não se realimenta aqui. E aí fica com o dado errado. Abrangência. Eu estou olhando só para mim, para o cliente, para o meu estoque, para campo, para o meu fornecedor. E, né, como é que ele ocorre? Eu preciso responder essa pergunta. Como ocorre o problema? Né? Eu não consegui identificar no processo qual é o local, quem que está relacionado. Isso aqui não é caça às bruxas, mas é identificar, né, a origem do problema e se tem alguém que está atuando lá, às vezes de forma errada, porque não foi orientado, enfim. Né? E óbvio que é lições aprendidas. Então, vem primeiro ponto de conexão. É reincidência? Pô, se é reincidência, eu já tenho, né, uma análise mais aprofundada para fazer. Mas eu posso usar isso como que uma referência. Vou utilizar isso para ver o que foi feito, qual foi a abordagem utilizada que não funcionou. Né? Então, a identificação do problema, ela é iterativa, não é interativa, tá? Interativa é relacionado. Iterativa é que você faz o tempo todo enquanto você resolve o problema. Novos dados e informações podem surgir à medida que a solução progride. Isso daqui é considerado um campo vivo. Quando você faz a contenção, você levanta mais coisas, informações relevantes. Quando você faz a análise da causa raiz, a mesma coisa. Quando você vai colocar o plano de ação corretiva, a mesma coisa. Então, você tem que deixar esse campo vivo. Né? Geralmente acontece assim, o cliente reclamou de 2 peças. Né? Aí você vai olhar a contenção, tem 500 mil peças lá no estoque, você tem que realimentar isso aqui. Tá? E, obviamente, que a primeira conexão aqui, a definição do problema ajuda a fazer o quê? Definir os critérios de contenção. Tudo isso daqui, gente, se a gente for olhar, se for mal feito e eu tenho uma sequência de processos mal feitos, isso não está ajudando a organização. Né? Outra coisa aqui, ó, né? Que ferramenta que eu devo usar? 5W2H. Puxa, Luiz, isso aí eu usei na faculdade, eu usei lá quando eu fiz ginásio, né, colegial. O pessoal usa errado, né? Então, é uma ferramenta simples, que é só você responder isso aqui, só que é com fatos e dados. Né? Se é tão fácil usar, por que tem reincidência? Por que o problema é descrito com uma linha? Né? Então, o pessoal confunde às vezes. Né? Por exemplo, o why aqui. Por que do problema? Muita gente responde assim, porque o cliente reclama, não é isso, aqui é para responder qual é o impacto. Alguém vai morrer, qual é a quantidade, o custo é muito alto, a legislação não é atendido. Né? Depois, o how many, o how much aqui. Você tem que colocar o valor, o custo que você está pagando para resolver o problema. Quando você retrabalha a peça, quando você troca a peça, quando você emite nota fiscal de retorno, você gasta dinheiro. Quando você coloca alguém para resolver problema, você gasta dinheiro. Né? Quando você viaja para analisar um problema, quer seja no fornecedor, quer seja em outra parte da organização, você gasta dinheiro. Quando você faz recall, você gasta uma fortuna. Você precisa custear isso. Isso faz parte da cultura organizacional para avisar quem? A liderança de quanto que está se gastando com se resolver problema. E quando a gente virar liderança, a gente conseguir fazer o quê? Ajudar nesse aspecto. Né? Tranquilo até aqui, gente? Lembrando, dúvida, coloca no chat aí, o Marcelo e o Paulo Hafner estão analisando aí, ok? Segunda coisa, contenção. Né? Então, dentro da contenção, quais são as perguntas retóricas? O que significa contenção? Para que ela serve? Quais seriam as possíveis ações de contenção e onde elas poderiam ocorrer? Existe prioridade para implantar contenção? Qual a diferença de contenção e ação corretiva? Será que eu sei responder isso? Tá? Qual que é a conexão aqui? A etapa da contenção limita o impacto imediato do problema enquanto se trabalha uma solução definitiva. A solução definitiva é a ação corretiva. Aqui é paliativo.
Ou seja, a contenção atua no efeito e não na causa. Pontos importantes. Informação. Quanto melhor o item anterior, a etapa anterior, definição do problema, mais eficaz a contenção. Segunda coisa, quanto melhor você faz a contenção, você minimiza danos, você contém o problema, né? Ou seja, você atua de forma proativa para a organização. Permite a continuidade da operação, né? Então, se você faz contenção, você permite que partes do sistema ou da operação continuem funcionando enquanto o problema é resolvido, mantém a continuidade dos negócios, né? Então, para fazer isso, precisa entender sobre a contenção. Redução de custo. Quanto mais tempo você demora para fazer a contenção, mais produtos e serviços errados a gente faz, mais vai custar. Localizar os vários pontos onde pode ter risco de itens com problema. E, obviamente, você precisa se comunicar. Às vezes, o cliente obriga a gente a se comunicar. Às vezes, eu tenho que falar com o fornecedor, porque a origem ou está relacionada a ele. Preciso informar as várias áreas da minha empresa. Para trocar peça, eu preciso falar lá com o pessoal que gera a nota fiscal. Para selecionar o estoque, tem que falar lá com o pessoal que cuida da produção e do almoxarifado. Tá? E é óbvio que para você fazer contenção, gente, é necessário definir ações com base em critério e informações, né? Isso serve para vários aspectos, né? Como não só qualidade, mas ambiental, perigos e riscos, né, de segurança de saúde e segurança, tá? Outra coisa, para você fazer a contenção, dependendo de como você faz a contenção, você precisa de procedimento, você precisa de instrução, você precisa treinar as pessoas, né? Porque é fácil você falar, vai lá e separa no estoque. Dependendo da criticidade do defeito, quem que você manda? Como é que você sabe que o cara está fazendo certo? O cara sabe usar um paquímetro, né? Certo? O cara está usando um dispositivo, o cara está olhando se a peça tem problema, ou seja, você faz contenção mal feita, ajudando a empresa. Isso daqui ajuda na transformação organizacional. A gente precisa entender a nossa capacidade de atuar em contenção, principalmente em prestação de serviço, aonde, né, o produto ele é mais o quê? Ele não é uma peça, não é, você está entregando um serviço para a pessoa. Como é que você analisa a contenção nesse caso? Né? Como que você coloca um filtro? Como é que você faz o bloqueio? Tá? Depois da contenção vem a identificação da causa raiz. Isso daqui eu vou passar rápido, por quê? Porque todo mundo sabe identificar a causa raiz, não é, gente? Quais são as perguntas aqui, ó? Qual a diferença entre causa e efeito? Lembra que lá no começo teve a pergunta, o que que vem primeiro, causa e efeito? Né? Olha aqui, ó, ela de novo aqui. Depois, o que que significa causa raiz? Ah, Luiz, esse eu sei. Causa raiz é a causa de todas as causas. É a origem do problema. É aquilo que deu início a tudo. Gente, isso não é conceito. Isso aí parece o chat GPT respondendo para a gente, né? Então, se eu não sei o que é causa raiz, se eu não sei o conceito de causa raiz, como é que eu sei que eu cheguei na causa raiz? Né? Olha que pergunta, né? Interessante para a gente fazer, né? A causa de todas as causas, a origem de tudo. O que é isso? Como que você... O que significa isso? Como saber se uma causa raiz é correta? Se eu não sei o que é causa raiz, né? Por que seria importante eliminar a causa raiz? Porque eu não teria reincidência, se eu vou responder, né? E existe uma diferença entre causa real e causa potencial, né? O pessoal ainda confunde isso. Esses três itens, gente, são extremamente importantes, que estão relacionados àqueles conceitos que a gente viu no começo, principalmente raciocínio lógico, objetividade e resultados e processos. Tá? Então, aqui, gente, a gente traz aqui, né, um outro extrato normativo que é bastante interessante a gente ver. Toda norma, na seção 6, né, tem lá planejamento. O que está escrito lá? A gente tem que abordar riscos e oportunidades e a gente tem que definir objetivos da qualidade, aonde o processo tem que chegar,
Se a gente estiver falando de qualidade, se a gente estiver falando de meio ambiente, é a mesma coisa. Se a gente estiver falando de segurança e saúde ocupacional, a mesma coisa, e assim por diante. Mas o mais importante é definir objetivos, independentemente do tema, e você tem que fazer um planejamento para chegar lá. Então, você tem que definir objetivos nas funções, níveis e processos. E ao planejar como que você vai atingir o objetivo, você precisa definir o que será feito, quais são os recursos, quem é responsável, quando será concluído e como os resultados serão avaliados. Aqui, gente, eu vou fazer um exemplo aqui. Ó. Vamos supor o seguinte, imagina que um dos objetivos, saindo do tema aí da organização, é viajar para os Estados Unidos. Vamos pensar no objetivo familiar. Eu vou viajar. Dentro dos objetivos, eu preciso definir várias coisas. Então, eu defini algumas aqui, né? Eu vou para a Disney, lá nos Estados Unidos, janeiro do ano que vem. Eu preciso definir a quantidade de pessoas, quanto tempo eu vou ficar, quais parques eu vou visitar, se eu for na Disney, se eu preciso alugar veículo ou não, se eu preciso hospedagem em hotel, enfim. Vamos trazer um carinha aqui da forma que foi projetado. Você precisa de dinheiro. Então, você vai correlacionar a quantidade de pessoas, quantidade de tempo, quais parques eu vou, você vai, com dinheiro. Segunda coisa, para os Estados Unidos você precisa de visto. Outra coisa, você precisa comprar o bilhete aéreo para as pessoas. Outra coisa, você precisa se preocupar com o passaporte. Outra coisa, eu não estou colocando na sequência, né? Estou utilizando o quê? O Ishikawa para planejar. Ah, mas Ishikawa não é para resolver problema? É, mas ele foi projetado pelo Kaoru Ishikawa para planejar. Você tem pets? Você vai levar o pet? Ah, não vou levar, tá com quem você vai deixar? Enfim, tem várias coisas. Vou pegar só dois aqui, ó. Passaporte e visto. Primeira coisa de priorização e raciocínio lógico, o que você precisa se preocupar primeiro? Passaporte. Como é que eu me planejo para tirar o passaporte se eu não tenho? Isso aqui é um planejamento. Ah, mas é simples isso. É mesmo? Você tem o seu imposto de renda em dia? Né? Você tem uma foto atualizada? Você tem problema com a Receita Federal? Você sabe preencher os dados no site, né, da Polícia Federal? Então, veja que isso aqui precisa de um planejamento. Depois Você você vai tem tirar o dinheiro para visto. pagar? Você tem dinheiro para pagar, tá aqui, ó, né? Veja que não é um por um, é tudo correlacionado, é como a gente planeja uma atividade, um novo produto, uma modificação numa empresa, né? Depois vem o visto, a mesma coisa, você sabe tirar o visto, né? Outra coisa, gente, eu não consigo comprar o aéreo sem o visto. Você consegue reservar, mas você não consegue comprar sem o visto. Então, o Ishikawa, e por que que o Ishikawa pode ser usado para resolver problema? Porque quando isso aqui te der problema, o que que você tem que fazer? Você tem que analisar a causa raiz? Tem. Você vem aqui, ó, foi problema do visto, aonde que eu errei no meu planejamento? Foi problema do não consegui o passaporte? Tem problema? Qual foi o erro que eu errei no meu planejamento? Então, isso daqui é importante da gente verificar. Quais são os pontos aqui importantes, né? A análise da identificação das causas tem que ter foco na causa raiz, tá? Por quê? Porque o meu objetivo é eliminar o problema. Então, coisas importantes. Você tem que definir uma equipe competente, senão não vai. Segunda coisa, você precisa saber identificar causa e efeito. Você precisa verificar se os modos de falha ou os riscos do processo estão coerentemente relacionados com o problema. Então, você tem que analisar a evidência e os riscos, você precisa analisar e registrar o modo de falha ou como a falha se potencializa e acontece, e determinar as causas raízes. E depois você precisa validar a causa raiz. Nossa, Luiz, que é isso? Essa é a metodologia. Mas o pessoal faz o quê? Ah, eu respondo sim, por quê? Está certo? Está errado? Não, está certo. Mas a gente precisa usar o sim, por quê certo. Outra coisa, você precisa atuar em ocorrência e não detecção. Não é só na ocorrência. Então, geralmente, eu atuo só na ocorrência e não detecção. Depois, profundidade. Né? Eu não sei aonde eu paro.
E aí eu preciso usar a ferramenta, a equipe precisa estar capacitada para usar a ferramenta, tá? E a identificação da causa raiz elimina o problema. O inverso, a falha na correta identificação, significa o quê? Reincidência do problema. Isso daqui não ajuda a transformação da organização, ou seja, como o Marcelo disse, a gente fica permissivo, ou seja, a gente convive com o problema e tudo bem. Ah, aconteceu de novo? Não, vamos lá, monta outra equipe e vai, e consegue dar problema de novo. Aí o chefe fala, mas de novo o mesmo problema? Né? E aí você pode usar o Ishikawa, né, o brainstorm, isso aqui é conhecido, tá? O que eu queria trazer aqui, gente? Você pode usar tanto os 5 porquês como o Ishikawa para resolver problema, né? Quando você usa os 5 porquês, aparecer um problema, você vai responder, por que teve o problema? Você vai responder o primeiro porquê, você vai escrever aqui. Só que isso aqui só vale se você validar. Se você não validar, isso aqui está errado. Né? Você só consegue responder o segundo porquê se você validou isso aqui. Você respondeu o segundo porquê? Por que que isso deu problema? Isso daqui só vale se você comprovar. Se você não comprovar, então isso que se chama validar. Você vai descendo até a causa raiz, né? Você consegue escrever a causa raiz? Consegue descrever? Muita gente escreve a última resposta do porquê e fala que é a mesma coisa que a causa raiz. Vou deixar no ar essa pergunta, hein? Então, imagina o seguinte, você identificou a causa raiz, você vai passar para outra equipe fazer ação corretiva. Você consegue descrever a causa raiz? A causa raiz é falha aonde? Né? Ou é uma resposta de um porquê? Luiz, é a mesma coisa? Deixa essa pergunta no ar, pensa um pouquinho. Né? A metodologia pede para você escrever a causa raiz. É essa a metodologia certa dos 5 porquês. E outra coisa que eu não preciso falar, né? Não é 5 porquês que você chega. Você pode chegar em menos, que é difícil, mas pode, e você pode chegar em mais, tá? Agora, eu queria trazer aqui uma outra visão. Como é que você usa o Ishikawa? Como é que os japoneses e muitas empresas usam o Ishikawa para resolver problemas? Você tem um problema, você pode ter várias causas. Você precisa validar a causa. Você ter 2 causas ao mesmo tempo é mais, estatisticamente, é improvável abaixo de 3%, tá? Você identificou a causa, o que você faz? Comprovou que é essa, você descartou as outras, tem que descartar as outras, né? E precisa validar que é essa. Você põe Ishikawa de novo. Identificou aqui, descartou as outras, você põe Ishikawa de novo. Você vai até a causa raiz. Como a gente falou, você tem que atuar na causa raiz da ocorrência e não detecção. Não é só para fazer por que aconteceu. Você também tem que fazer por que eu não detectei isso num processo. Né? Então, você tem que fazer, da descrição do problema, fazer a causa raiz da ocorrência e a causa raiz da não detecção, até chegar na falha sistêmica, ou seja, chegar na causa raiz. Aí vem aquela pergunta, eu sei o que é causa raiz? Confirmar as causas raízes, cuidado com o que você acha e qual é a realidade, né? E, se você não sabe qual é a causa raiz, como é que você sabe que chegou nela? Então, cuidado com essa profundidade e identificar a causa raiz, né, de forma sistêmica. Ou seja, tem que ser no nível do planejamento. Tá? Outro exemplo aqui. Outro exemplo, não, desculpa. Indo para o plano de ação corretiva, identificar a causa raiz, para o plano. O que é uma ação corretiva? Por que é necessário um planejamento para implementar a ação corretiva? Por que é necessário o acompanhamento da ação corretiva? E qual a diferença entre ação corretiva e preventiva? Aqui está mais fácil, né, gente? A ação corretiva, ela modifica o processo porque ela elimina a causa raiz ou as causas raízes. Tá? Pontos importantes. Ações corretivas devem atuar no processo e precisa abranger ocorrência e não detecção. A seleção das ações devem ser priorizadas com relação a reclamação do cliente ou impacto no cliente, impacto no processo, tempo de implementação, risco à vida, custo, efeitos colaterais. Tá? Complexidade, você precisa testar, se você puder, teste a ação corretiva para saber se ela funciona, não implementa, modifica o processo, aí não funciona, você tem que voltar para trás. Tá?
Um plano de ação corretiva pode conter várias ações, como desenvolver um dispositivo, divisão de várias etapas para você fazer, não é uma ação só, treinamento das pessoas, modificação de critérios, né? E você precisa fazer isso dentro de uma data, né? Então, isso aqui é extremamente importante. Identifique quais documentos precisam ser ajustados, né? Se for reincidência, questionar por que o plano anterior não funcionou. E aí é importante definir como será possível validar que a ação corretiva funciona, né? Então, coisas importantes. Um plano de ação corretiva tem que ter data para terminar, né? E você precisa validar que a ação funciona. Senão, como é que você sabe que a ação está funcionando? Então, às vezes, a gente tem dificuldade em chegar na causa raiz. Se a gente não sabe o que é causa raiz, como é que você coloca uma ação corretiva? E você colocar ação corretiva, precisa saber se ela funciona, né? Então, existem aqui conceitos para se identificar uma tratativa que me leve a uma ação corretiva baseado na identificação da causa raiz. Depois, você precisa verificar se a ação funciona, né? Então, o principal objetivo da verificação da eficácia da ação corretiva é garantir e validar que a ação corretiva ou as ações corretivas funcionam. Pontos importantes. Verificar a eficácia tem que ser planejada para não interferir no processo e precisa ser capaz de trazer resultados válidos. Verifique a possibilidade ou a necessidade de escolher um método de medição. Meça se a ação funciona. Analise a implementação de cartas, a necessidade de implantar cartas de controle, checklists, pontos de monitoramento. Evite a confirmação passiva de sucesso, como, por exemplo, faz 2 dias que ninguém fala de defeito, ninguém escorrega, não tem mais vazamento. Ou ainda, né? O cliente não reclamou mais do problema, ou seja, você usa o cliente como seu inspetor. E o cliente como inspetor é bom, hein? O melhor inspetor que eu tenho é o meu cliente. Por quê? Porque dele não passa nada, né? Ao invés disso, ao invés de você fazer uma confirmação passiva, ninguém está falando mais nada deve ter resolvido, faça uma validação ativa e confirme os resultados. Uma vez que você validou, você tira essa medição, você não vai ficar com isso para sempre. Uma vez que você consolidou que a ação funciona, você não vai ficar para sempre, né? E aí, gente, uma coisa importante, outra coisa ligada à transformação organizacional, você só tira a contenção depois que você valida que a ação corretiva funciona, né? Isso daqui está ligado a custo, isso aqui está ligado a proteger o processo, isso aqui está ligado a proteger a organização, isso aqui está ligado a proteger o cliente, né? Então, isso aqui está intimamente relacionado ao quê? A cultura que traz uma transformação. Muita gente não sabe disso, né? Tira a contenção antes, ou continua com a contenção para o resto da vida, aí o produto fica mais caro. Será que eu estou vendendo o produto pelo preço certo, se eu quiser continuar com a contenção para o resto da vida, né? E aí você fecha o ciclo, né? Dentro desse primeiro momento, que é o quê? Lição aprendida, né? Aqui, gente, é você padronizar, né? Identificar todas as documentações que precisam ser revisadas. Se houve mudança na documentação, você precisa ver se você precisa treinar as pessoas, verificar a necessidade de informar as partes interessadas, como, por exemplo, áreas da sua organização, o fornecedor, o cliente, o usuário, né? Isso daqui é importante para a padronização. E o último é você garantir o quê? Né? A continuidade da melhoria, ou seja, a lição aprendida. Você vai capturar esse aprendizado e isso, sim, causa transformação organizacional, né? Pontos importantes: manter bancos de dados de lições aprendidas disponível para toda a organização. É óbvio que pode ser que esteja coisa confidencial, você faz uma segregação, uma separação disso, né? Mas você pode deixar em intranet. Soluções de problema podem ser analisadas para identificar se há oportunidades de abrangência, como outras linhas de produto, outros processos, outras prestações de serviço, outros locais, né? E a solução do problema é concluída quando todas as etapas são finalizadas e aprovadas, né?
Então, você traz, né, essa parte aqui como, dentro da lição aprendida, aquilo que mais ajuda a organização como um todo. E aí, para finalizar, né, a gente fechou o ciclo, tem a aprovação. E aqui, gente, aprovação, né, a importância. A aprovação de uma solução de problema demonstra responsabilidade e comprometimento. Essa frase é extremamente importante, né? A aprovação se inicia com a equipe. Por quê? Porque é a equipe que fala que está funcionando para depois alguém assinar, não é assim? Né? E você pode fazer aprovação por etapa ou você pode aprovar só no final. Aqui, provocação. Imagina que você é o líder da equipe de solução de problema. Que critério você usa para levar para um superior assinar e você vai justificar para ele que isso funciona? Né? Como que você faz isso? Segunda coisa, você tem, primeiro, né? Você tem competência para fazer isso? Você está pronto para ser questionado? Imagina que o seu superior ou a pessoa que vai assinar entende do processo de solução de problema. Segunda coisa, e se você é o superior e alguém te traz para você assinar que a ação funciona? Que critério que você usa para colocar o seu nome lá? Né? Então, isso são os pontos importantes e relevantes aqui. Então, voltando, o que que conecta com a cultura e com a transformação? Aquilo que o Marcelo falou, não ser permissivo. Quando eu coloco o nome e a solução funciona, eu estou dizendo que eu tenho competência suficiente para dizer que não vai ter reincidência. Olha que coisa interessante, né? Imagina se você vai apresentar isso para o teu cliente, né? Esse é o conceito, certo? Ação corretiva é para eliminar a causa raiz. Portanto, você não deve ter o quê? Reincidência, né? E aqui, gente, tecnicamente, para finalizar, a gente traz aqui metodologia, né? Então, o mercado tem várias metodologias, a gente está trazendo quatro. Tá? Se a gente for pegar aqui aquelas etapas que a gente falou, que está relacionada a MASP, A3, 8D, a gente tem descrição do problema, contenção, análise da causa raiz, implantação da ação corretiva, verificação da eficácia, padronização e abrangência, né? Se eu utilizar outra metodologia, que é o CQI 20, ele tem etapas diferentes que se conectam com essa. Algumas são exatamente, né, a mesma coisa, no sentido de atuar e promover a solução. Ó, o nome, às vezes, se deu. Contenção é a mesma coisa. Causa raiz, se a gente for olhar para o CQI 20 com o MASP, né, contenção é a mesma coisa. A causa raiz, o nome é diferente. Em vez de ser a análise da causa raiz, aqui é causa raiz. Né? Seleção e teste da ação corretiva é implantação da ação. Implementar a ação corretiva está ligado à verificação da eficácia. Então, esses quatro aqui, ó, eles trabalham juntos. Né? Depois, prevenção da ocorrência é a parte da padronização. E reconhecer o sucesso da equipe faz parte da abrangência na estratégia. Aí você tem o PDCA. Né? O que é PDCA? Né? O Marcelo gosta de falar, PDCA é promete e depois corre atrás, né? Ou, Ou então Marcelo, pede, você né? faz, Pede e depois corre atrás, né? ou se não, please, Please don't check anything. isso, tá? Então, aqui você tem o P, do P do PDCA, né? Toda a parte inicial até a análise e identificação da causa raiz é o P. Por que que tem um D aqui? Porque o D está ligado à contenção. A contenção é um pequeno do, né? Tá? Aí o D é você implantar a ação corretiva, o C é o checar se a ação funciona, e o A é a parte da padronização e abrangência. E o DMAIC é uma ferramenta voltada para a solução de problemas, né, que também funciona para outras coisas, mas ela tem, de novo, né, as fases aqui, só que ela é uma ferramenta com um aspecto relacionado a comprovar etapa por etapa, estatisticamente, que cada etapa foi consolidada de forma estatística. Né? Então, precisa de uma competência maior, né? Precisa ter pessoas que conhecem profundamente conceitos estatísticos.
e você pode ter conceitos que não são só CEP, você pode ter a nova envolvidos, enfim, tá? Então, basicamente, isso é o que a gente queria trazer para vocês. O Negri, eu Legal? acho que, deixa eu só dar minha opinião aqui rapidinho, que eu acho que o tempo nosso está muito curto, né? Tá? De novo, como é que eu enxergo isso? O maior problema de qualquer empresa é que não sabe resolver problema, né? A verdade é essa, né? Tá? E o grande pulo do gato está na qualidade da descrição do problema. Se tiver uma etapa aí que a gente pode considerar mais importante, todo mundo pode chegar e falar, não, para mim é causa raiz. Eu tenho uma opinião um pouco diferente. A etapa mais importante é a qualidade da descrição do problema. Uma coisa é o problema, outra coisa é como é que você descreve. Foi aquilo que a gente falou, 5W2H. Deixa claro o tamanho do problema, qual é o problema, onde aconteceu, como aconteceu, quem detectou, né? Porque se isso não está claramente definido, é muito pouco provável que eu vou chegar na causa raiz, né? Então, se a gente pensar em termos de priorização, aonde que eu tenho que colocar realmente esforço, não que não vai estar colocando esforço em cada uma das etapas, mas no meu entendimento, a mais importante, a mais crítica é a descrição do problema. Porque com um problema bem descrito, você pode chegar à conclusão que esse problema não é bem o problema também, né? Tá? Mas é isso aí, turma. Deixa eu só falar uma coisa. Marcelo, eu posso só Oi. complementar? Eu queria só Ah, complementar o que o Marcelo está falando, né? Pessoas que trabalham com solução de problemas, né? Inclusive fora do país, né? Quando existem alguns encontros, enfim, tá? Mas, enfim, como o Marcelo falou, eu também concordo com o Marcelo. A coisa mais importante é a descrição do problema. O pessoal fala o seguinte: num processo de solução de problemas, se você fosse trabalhar o corpo humano, a descrição do problema seria o cérebro. E a identificação e análise da causa raiz seria o coração, né? Então, são pontos aqui de conexão, um não vive sem o outro, né? Mas se você não usa o raciocínio lógico, a capacidade de correlacionar coisas, lá no começo, talvez você esteja jogando tudo fora. E lembra que a descrição é um campo vivo, hein? Né? A gente, a gente realimenta a descrição do problema. Agora, o Marcelo falou 5W2H, mas saiba usar, tá? Lembra lá o porquê que é um problema? Não é responder porque o cliente funciona, porque tem peça com defeito. Não é isso. Ali é por que aquilo está tendo um problema e qual é o impacto. impacto. Então, Isso. use a ferramenta de forma certa. 5 porquês, valide as respostas. Né? Saiba o que é causa raiz. Senão, eu não sei se eu cheguei na causa raiz. Né? Desculpa, Bom, Marcelo. não, o que que é isso? Deixa eu só falar uma coisa também para a turma. Eu acho que a maioria já encaminhou o nome, né, o e-mail para a gente poder providenciar, tá, o certificado e encaminhar para vocês, tá ok? Deixa eu só dar um toque. Não, já saiu, tá? Não, beleza. Mas é interessante. Quem ainda não encaminhou, tá ok? Por favor, né? Se você quer receber o certificado, sinta-se à vontade para mandar para mim, tá ok? O teu nome completo e teu e-mail aí. Ô, Negri, vai para o próximo slide, que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, Gente, só para a gente poder aqui fechar o treinamento. para a gente fechar o tema aqui, antes da gente abrir para as perguntas, a gente tem, né? A gente está em época de Natal aí, então a gente tem uma promoção para vocês, né? Então, os participantes que enviarem o nome e o e-mail para o certificado, que o Marcelo acabou de falar aí, tá? Receberão um desconto de 20% para a turma aberta de treinamento de solução de problemas, tá? Que você pode utilizar esse desconto até fevereiro. A nossa turma é dia 15 de janeiro ou dia 12 de fevereiro, tá? Você tem 20% de desconto, né, para aquelas pessoas aí que mandaram o nome e o e-mail para receber o certificado, tá? E se vocês acharam que esse evento, né, trouxe algo de válido, né, na visão aí que a gente abordou, né, e dentro dessas pessoas aqui, se vocês compartilharem o certificado que vocês receberem, né,
deste evento no seu LinkedIn, mencionando a ActShare até o final desse ano, até 31 de dezembro, você recebe mais 30% de desconto. Ou seja, você ganha um total de 50% de desconto para fazer o treinamento nessas datas, ou janeiro ou fevereiro aqui, tá? Isso é válido para esses 2 meses aí, tá? E cuidado, gente, porque é um treinamento aberto, tá? Então, a gente tem vagas limitadas, não, a gente não, né, tem instituição aí que treina 500 pessoas, né? Isso aqui é um treinamento EAD e tal, mas a gente promove o quê? Reflexões, a gente vai resolver um problema, tá? A gente vai fazer exercício, então as vagas são limitadas aí, tá? Então, as primeiras pessoas, tá, que fizerem isso vão receber aí essa bonificação aí, essa promoção, tá? Entendido, gente? Eu acho que agora, Marcelo, o que que você acha? Eu não sei, a gente pode abrir para perguntas, né? Se ficou alguma Sim, dúvida, né? sim. Então a gente abre aí para as perguntas, tá? Se quiser mandar pergunta no chat, melhor ainda, né? Ou se quiser falar, sinta-se à vontade. Deixa eu ver aqui, peraí. Acho que de pergunta não tem ninguém até agora, viu, Negri? O pessoal só tá. Aqui, peraí. Sou grato pelo convite. No momento não tenho pergunta. Sim, então tá joia. Maravilha. Gente, então acho que bom, vocês têm o contato do Marcelo, vocês têm o nosso contato, né? Se vocês, né, quiserem, né, não quiserem perguntar, às vezes algumas pessoas aí querem uma certa privacidade, fica à vontade em contatar a gente, tá? Para tirar alguma dúvida aí que vocês tenham, né? E aí a Ah, gente diga. tem um que mandou particular aqui que é o seguinte: se a gente pode mandar uma lista de. Peraí. Calendário de outros treinamentos no chat. Se a gente pode mandar. Bom, a gente pode até mandar, a gente não tem outra lista. Não sei se a Carla. Carla, você está por aí ou não, Carla? Oi, tô aqui sim, Tá, posso você pode compartilhar. colocar no chat, se a turma quiser, eu não. Ou a gente encaminha também por e-mail, mas a gente pode colocar no chat. Não, beleza, já tô colocando aqui no site para todo mundo, mas se vocês quiserem ver outros treinamentos, mas a gente vai mandar junto com as informações posteriormente, junto com o certificado, a gente compartilha a A lista, né? lista. É, Isso. janeiro, Gente, aqui, fevereiro. ó, Marcelo, se você me permite, ainda estou projetando, ó, se vocês Ah, entrarem no nosso site aqui, ó, certo? Estão vendo o site aí? então, estamos. Tá. Então, é só entrar no site da ActiShare, actishare.com.br, você vem aqui em treinamentos, você tem treinamentos abertos, treinamentos gravados, você tem treinamentos aí, né, de vários tipos. Se você entrar aqui em treinamentos abertos, ó, você tem o quê? Toda a lista de treinamentos aí. Se você clica aqui, ó, por exemplo, né, aquilo que a gente falou, você tem aqui todo o tema que a gente aborda com a previsão, né, dos treinamentos aqui já alocados até fevereiro do ano que vem. No final desse mês a gente atualiza, né, para março do ano que vem, tá? E aí a gente deixa sempre disponível 4 meses aí, tá? Uhum. Então a gente tem aqui toda a gama aqui de soluções, você tem toda a agenda aqui, acho que é bastante fácil. E aí, se você tiver, por exemplo, aqui, ó, chegando aqui, ó, solução de problema, ó,
Então, por exemplo, em janeiro, você quer se inscrever com esse bônus, né? Você clica aqui, ó, aparece o quê, ó? Aparece o portfólio, o que que a gente vai abordar, né? E aí você escolhe a data, você coloca seu nome, seu e-mail, telefone e a gente recebe aí a sua, né, solicitação. Então, de novo, aqui, entrando no nosso site aqui, actishare.com.br, né, vai aqui em treinamentos, treinamentos EAD, você tem toda a lista aqui. Ô, Negri, estão Diga. perguntando aqui, foi o Vinícius que perguntou quando é que o certificado será enviado. Ah, a gente deve enviar o certificado na semana que vem, Vinícius. Acho que É, segunda-feira já está na sua mão, tá? Segunda-feira a gente envia o certificado. Tá? Não esquece de colocar seu nome certinho, como você quer no certificado, a todos, né? E o e-mail aí correto para a gente encaminhar, tá? Manda ok, para o Marcelo essa informação. Ok? beleza. Ô, Fernando, você colocou teu nome aí, Fernando Rodrigues de Lima. Fernando, tá aí ou não? Depois você manda o teu e-mail, tá? Por favor, É, não Fernando. esquece de Bom, mandar o e-mail, senão ó, a gente não. boa tarde. Manda sim, Ok. Marcelo. Luiz, Beleza, se puder mandar no chat aí, agradeço. Beleza? maravilha. Manda para mim, tá? É melhor até, só para mim. Tudo bem. Beleza. Mando para você no seu WhatsApp aí. Pode ser também, mas é melhor colocar no chat, senão, putz, é muita coisa para ver, né? Tá Ajuda, certo. ajuda, Mas ajuda o Ajuda velhinho nós. também, né, cara? Ajuda o velhinho É também, isso, pô. né? Somos velhinhos, não, experiente. Não, é mas verdade. Agora o Fusca velhinho, agora o Fusca com Marcelo é placa velhinho e preta também. experiente, né? Fusca com placa preta também tem problema, viu, cara? É isso Ai, aí, ai. pessoal. Muito bom aí, Beleza. muito bom. Valeu, obrigado, Gente, hein? gente, Valeu, Pra obrigado. se vocês quiserem colocar também para o Marcelo, mandar o nome e o que que vocês gostariam de escutar no próximo webinar também, isso nos ajuda aí para os próximos, tá? Então, se vocês quiserem recomendar temas, estamos abertos aí. A gente está com uma previsão, mas estamos abertos a novos assuntos que sejam de interesse de todos. Muito obrigada. Acho que é isso Gente, aí. aqui, né? Se vocês quiserem se conectar com a gente, vocês têm os mecanismos aí no nosso site, tem o contato, né? Se você precisar de alguma ajuda para acelerar o seu processo aí de melhorar sua competência, ou se você precisar de alguma ajuda organizacional aí, fica à vontade aí para se conectar com a gente, tá? Então, acho que a gente pode encerrar aqui, né? Tem o nosso WhatsApp, tem o nosso telefone, tem o nosso site aqui, lá no site tem todas as formas de conversar com a gente, por e-mail, pelo WhatsApp, por telefone, tá? Fiquem à vontade aí. Então, da Maravilha. minha parte aqui, acho que a gente encerra aqui desejando a todos aí um final de ano aí de bastante felicidade, confraternização e um início de ano aí, 2026 aí, com bastante, né, impulsão para, né, o ano novo. Coragem, fé, resiliência. Calma. É, Meu, pessoal, faço as minhas mensagens à mesa ao lado negro, tá? Um Feliz Natal, um próspero ano novo para vocês aí, tá bom? Coragem, fé e resiliência, que dá certo. Vamos em frente. Isso aí, pessoal. Valeu, obrigado. É que é isso. gente, muito obrigado, Forte viu? abraço, hein? Falou, valeu. Alô. Ô, Negri, eu tô fechando aqui, tá?
Tá bom, Marcelo. Eu vou ter uma Obrigado, reunião daqui Marcelo. a pouco Obrigado, aí, tá Rafner. bom? Um abraço. Falou, valeu. Eu estou encerrando aqui, tá bom? Falou, abraço Valeu. aí. Um abraço.